adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver, viu, comadre? Uou! Já estamos vendo. Gente, que encontro maravilhoso. Esse é o encontro dos detalhes tão importantes e tão pequenos entre nós. Hoje estamos aqui para homenagear um dos maiores cantores, o nosso rei, Roberto Carlos. E lógico que não podemos começar cantando, trazendo esse clima de poesia, de amor a vocês que estão em casa, prestigiando o programa Comadre do Brasil. Aí eu apresento aqui agora esse casal que eu amo de paixão, que passeando pelo Brasil se instalaram por alguns meses aqui em Mato Grosso, Cuiabá. Paulo Roberto, que faz uma referência, um amor que ele tem, um carinho, respeito e responsabilidade em representar o nosso rei Roberto Carlos. E Malu Rios, essa artista completa, essa companheira de todas as horas. Sejam bem-vindos ao programa do Brasil, Paulo Roberto. Bicho, são tantas emoções. Que prazer. Eu vindo a Cuiabá, né, ao Mato Grosso, eu não posso deixar de visitar essa pessoa tão maravilhosa que é a comadre do Brasil, que, aliás, é uma pessoa super conhecida aqui na região, né, bicho? E que tem um sucesso danado, né, bicho? Não poderia deixar de participar, de vir te visitar e falar um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho da Malu Rios. Trabalhamos juntos sempre, né? Sempre. Que é a minha Vanderleia, na verdade. Né? Eu falo que ela é a sua Vanderleia, ela é sua empresária, é sua parceira. Minha baterista. É a sua baterista, é a sua segunda Cantora voz. também, tá? É a sua alma gêmea. É minha alma. Malu, como que é ser esposa de um talento, de um homem que te leva para todos os recantos e que te inspira? Você, e através de você, inspira tantas mulheres. Nós estamos no agosto, né? Que é o agosto lilás, onde a gente fala tanto sobre a questão da mulher, dessa parceria que nós mulheres queremos, homens parceiros, não é para competir, companheiros. A gente está vendo um índice de violência. E é por isso que eu trouxe vocês, porque nós estamos comemorando um mês de agosto, alusivo ao papai. Então, o que é ser pai? Né? Pai o que é pai? Pai é quem? Qual é o papel do pai, Paulo Roberto? Bicho, eu penso assim, né? Minha forma de pensar. Pode ser que você e os demais telespectadores não pensem assim, mas acho que o pai seria o esteio de uma casa. Seria a base, pelo menos deveria ser, né? A base para que tudo aconteça da melhor forma, para que a família esteja sempre unida. Ele deve dar o exemplo, né? Como a gente vê muito hoje no Brasil, né? Os exemplos, né? De um grande pai é fazer com que seu filho... Você sabia que a única pessoa na sua vida, a única pessoa no mundo que quer ver você melhor que ele é seu pai? Tenha certeza disso. Não existe o melhor amigo, não existe, sabe, o parente, o conhecido, o compadre. Existe o pai. É aquele cara que quer ver você sempre melhor que ele. Eu acredito que o pai ele tem essa figura, né? O papel. Quer ver o filho melhor proteção, que ele. Né? Aquele que usa a razão e te direciona. Aquele que tem coragem de falar as verdades na gente. Ele é duro, mas ao mesmo tempo ele é justo. E você sabe que o Roberto, eu considero assim o Roberto um cara que, um exemplo de profissional, de homem,
de pessoa e de pai. Roberto sempre foi um cara que nos trouxe bastante alegria, né? Tanto na música como na pessoa que ele é. Por isso que eu faço questão de representá-lo no Brasil e fora do Brasil, porque eu estive recentemente em Roma, estive lá na Praça São Pedro, né, lá no Vaticano, e coincidentemente as pessoas me confundiram com o Roberto lá, que isso é normal acontecer quando eu estou na estrada, né, ainda mais fora do país. Aí veio um grupo correndo, querendo me abraçar e gritando, Roberto, Roberto, uma dicção bem, que eram latinos, né? Acho que era do Chile. Chileno. Tá no meu, aliás, tá no meu ticket, na minha rede social, Roberto Paulo Cover, tá? Roberto Paulo Cover. Vocês vão encontrar esse vídeo. E aí gritando, Roberto, Roberto, eu dizia assim, não, eu não sou Roberto. E as mulheres, mais as mulheres, não, você é o Roberto, você está querendo enganar nós. Eu não sou o Roberto, eu sou amigo de Roberto Carlos. Então, eu tenho essas passagens na minha vida. Eu estive contando a história minha com o Roberto em vários programas, né? Tive inclusive no Danilo Gentili. E como que foi essa inspiração de você olhar para o Roberto Carlos e dizer, gente, né? Qual foi a sua inspiração e como que você conseguiu trazer esse estilo, a voz? Como que foi isso? Então, eu e a Malu, a gente sempre cantou. Né? A nossa união foi um pouco pela música, né? Porque eu tocava na igreja e ela cantava. De pequeno já, né? Jovem. E aí eu olhei para ela e falei assim, essa lourinha me serve. Essa lourinha me serve. E ela olhou para mim. Ela olhou para mim e falou o quê? Falei nada. Ela ficou assim, extasiada, encantada. Encantada. Ela ficou em pane, assim. Aí deu certo, né? Deu certo. A energia se juntaram. E aí a gente fomos, né? Seguimos em frente, nos casamos e continuamos cantando. Ela se formou, ela é advogada, eu sou bioquímico, mas nas horas de folga, né, nós somos Roberto Paulo, e sigam aí Roberto Paulo Cover, Roberto Paulo e Malu Rios, ou Roberto Paulo e Vanderlei. Porque a gente faz uma assim, senhora. Ela não gosta muito de falar, mas é. Mas aí ninguém sabe meu nome, só me chamam de Vanderleia. Já tá bom. Malu Rios. Então a gente apresenta um show chamado Roberto e Vanderleia, com I, tá? O Reencontro, em homenagem ao Rio. E agora nós temos mais uma, né, personagem. Tem mais um personagem que a gente faz, que aliás vamos fazer aqui numa festa beneficente, já quero deixar o convite. Por favor. É o Clube das Acácias. Clube das Acácias. Clube das Acácias. 16 evento de agosto, uma feijoada beneficente. Nós vamos fazer para eles também. Vou levar o Roberto lá e a Vanderlei. Que maravilha! E vai ter a Rita Lee. E primeira vez vai ter a Rita Lee. Primeira vez que a gente vai colocar. Que o Roberto, que você faz. Eu faço. Não. Gente, é artista mesmo, né? Tem um clipe do Roberto rolando na internet, que foi um dos finais de ano da Globo dele, que aliás eu estive no final de ano na primeira fila. No final de ano eu estive na gravação do especial do Roberto, agora em Gramado. 2025. Gramado. Ano passado. Foi em Gramado. Dezembro. A gravação, eu estive na gravação da Globo. E então o Roberto não foi nesse, mas em um outro especial de fim de ano do Roberto, ele gravou com a Rita Lee. O que nós fizemos? Nós pegamos aquele trecho, a participação da Rita Lee com o Roberto e montamos um VS e a gente faz uma reprise, mais ou menos assim, do nosso jeito, né? Uma homenagem ao rei e à Rita Lee. É o nosso. E vamos fazer firme, né? E vamos fazer lá na feijoada da Clube das Acácias. E vai ser lá na AMAN, tá, pessoal? Lá na AMAN. Vocês vão ver o sósia número 1 do Roberto, lá ao vivo e a cores. E vamos tirar foto. Então, mas esse amor pelo Roberto foi desde a infância? Porque o Roberto é o rei, né? Eu já nasci cantando, eu dormia com as músicas de Roberto. Minha mãe cantava, minhas tias. Cara, desde criança. Ele é fã. Desde criança eu já era fã do Roberto, desde quando ele gravou essa música aqui, ó. De que vale o céu azul e o sol sem
sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Oh, tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. E aí vai. Na verdade, é uma canção que o Roberto gravou há muitos anos, quando era pequeno já, né? Eu já cantava essa música do Roberto e outras, né? Outras canções, tipo essa aqui, ó. Dei meu Cadillac no mecânico outro dia, pois há muito tempo você tem me pedido. Como eu vou viver sem um caramba pra todo meu Cadillac? Bibi, quero consertar meu Cadillac. A muita é pra seguir, mas o rapaz me ofereceu carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o calhambé. Bibi, quero cozinhar o calhambé. E aí vai, né? As canções do Roberto marcaram a vida de muita gente, a minha também. Tem música que você ouve hoje, você lembra de alguma passagem tua lá na infância. Isso Gente, que maravilha. Nós é vamos para um marcante. pequeno intervalinho, tomar aquele cafezinho, tomar um guaraná raladinho, daquele jeito, bem cuiabano. E lógico, vamos saindo de música, né? Qual música nós vamos cantar Vamos. para ir para esse intervalo? Eu tenho uma música do Roberto que eu sempre canto também, todo show que eu faço, eu e a Vanderlei. Eu gostaria que você cantasse comigo. Não vou falar qual música que é, mas eu tenho certeza que você e teu público sabem que música é essa. Canta comigo, criança. Eu tenho tanto pra lhe falar, Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há Nada a comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Uou! Espera, já voltamos já com mais música e mais novidade sobre esses talentos que estão aqui hoje no programa Comadre Brasil. É rapidinho. Uou, gente! Estão amando? Eu estou aqui em prantos, emocionada, o coração abalado. Ai, traz meu calmante, criança. Não é todo dia que a gente recebe um artista completo como o nosso querido Roberto Carlos e com a sua linda Malu Rios. Fantástico, que bom. Isso mostra que os nossos artistas brasileiros são da mais alta eficiência, tem selo de qualidade, criança. E agora, o nosso segundo bloco é o bate-papo com o meu compadre. Nós vamos tomar um cafezinho, prosear. E você que está aí, fica sentadinho, porque, olha, prepara, porque agora você vai ter uma aula de economia. Você vai entender como que caminha a economia financeira do Brasil, e em especial em Mato Grosso, do seu bolso. Isso mesmo. Então, nós sabemos que você, dona de casa, dono de casa, que quer comprar seu imóvel, que quer, né, ir no supermercado e fazer aquela compra que sabe que vai dar o mês inteiro, você que sabe, que pensa no lazer. Gente, a gente sabe que tudo isso requer hoje, infelizmente, muito cuidado, pés no chão, porque a economia é tudo. E ele veio justamente porque ele tem experiência nisso. Eu vou apresentar para vocês agora, nada mais, nada menos, este maravilhoso homem. Ele é economista, ele é especialista em cenários internacionais, ex-presidente já aposentado pelo Banco Central do Brasil. E ele veio aqui hoje para contribuir com a sua experiência, para falar qual é a visão dele da economia do estado de Mato Grosso. Apresento para vocês Antônio Augusto Pinto Pinheiro, que ele gosta que chama ele de Augusto. Seja bem-vindo ao programa Comadre do Brasil. Recebam o mestre da economia. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa, tão prestigiado aí por todo o Mato Grosso.
Meu querido, olha, nós é que agradecemos. Eu falo que o programa Comado Brasil é eclético. Aqui a gente fala de cultura, de gastronomia, de entretenimento, porque assim é a vida. Claro. Não tem distinção, não tem porquê a gente se apegar em coisas. Eu vou nas coisas práticas, né? E você, com certeza, com a sua larga experiência, que atuou anos, eu sei que a maior tempo da sua carreira profissional, você estava lá no coração do sistema financeiro nacional, que é o Banco Central do Brasil. E de lá você acompanhou o Brasil e o mundo. Nessas suas experiências, nessas suas vivências, como que você vê hoje a política econômica, social do nosso estado de Mato Grosso? Sabendo que é um estado rico, né? Temos bons empreendimentos. Atualmente, eu costumo escrever alguns artigos justamente sobre política econômica do país, mas por estar aqui morando há 2 meses, né, fui confiscado pelo amor, casei com uma cuiabana e aqui estou residindo. Passei a acompanhar mais de perto a economia local. E me surpreendeu, há coisa de um mês atrás, a revista britânica The Economist, que é uma prestigiadíssima revista de economia, talvez a mais prestigiada do mundo, fazer uma matéria sobre a potência de Mato Grosso no Brasil. A matéria chama a atenção justamente da mudança do polo tradicional de poder econômico que está no Brasil, entre Rio e São Paulo, e essa mudança para Mato Grosso. Então, isso é um reconhecimento da imprensa especializada internacional sobre a pujança da economia de Mato Grosso, sobre o crescimento dessa economia nos últimos anos, mas principalmente pelo potencial que está ainda por vir, né? Observa-se na economia de Mato Grosso alguns estrangulamentos, como estradas, ferrovias, armazenamento, problemas que devem ser atenção da classe política e os dirigentes econômicos do Estado, mas não deixa de ser assim, um consenso de que Mato Grosso para onde caminha o Brasil, né? Um dos estados para onde caminha o Brasil. A gente vê hoje assim, Mato Grosso é um dos grandes exportadores, né? É a soja, são os grãos, algodão, E o milho. o milho, né? O gado, né? Os cortes bovinos. Aham. Isso já é de uma eficiência muito grande. Acho que isso já dá uma estabilidade para o nosso estado economicamente, não é? Exatamente. Agora, o que se precisa é refinar essa atividade, né? O que é o refinamento? O refinamento é você processar as commodities. Não basta só produzir as commodities, mas você pode exportá-la de forma fabricar um produto da sua commodity e exportar. Isso aí torna-se a exportação, primeiro, mais diversificada e, segundo, muito mais rentável. Eu diria para o Mato Grosso outra excelente característica seu atual estágio científico, que eu diria, de inteligência artificial. Enfim, é um estado que a agricultura se modernizou. Hoje é muito comum você ter radares, você ter inteligência artificial sendo utilizada em praticamente todo o segmento agrícola. Isso realmente é um avanço dentro do próprio Brasil. Há uma preocupação, Augusto, dessa instabilidade das classes, né? Nós sabemos que um grande empresário, ele possui suas linhas de crédito, então, se em algum momento tiver uma crise, ele tem suas reservas, ele tem suas linhas de crédito, né? O que você aconselharia para por exemplo, um agricultor familiar, que pessoal que está na agricultura familiar, que produz os seus alimentos e vai para as feiras e vai para os mercados,
mas ainda de uma forma ainda muito pequena, porque muitas vezes ele não tem uma linha de crédito, porque é uma exigência muito grande hoje para você ter um capital que você já possa. E é o objetivo de todo mundo que tem uma microempresa expandir. Vamos falar um pouco de educação financeira, né? Como que essas empresas elas podem adquirir esses créditos? Como que ela pode pensar de uma forma econômica de poder oferecer, assim que é o sonho de todo mundo, assim como as grandes indústrias que fazem parceria com vários países, né, que conseguiram aí no ranking. E hoje nós temos os pequenos agricultores que às vezes eles se estabelecem ali, às vezes na sua própria comunidade. É muito pouco, eu acho. Uma das grandes assim, constatações que nós temos no sistema financeiro é justamente a destinação do crédito. É uma destinação bastante concentrada em grandes agricultores, grandes industriais, enfim. Mas, assim, para o pequeno produtor, o que o sistema financeiro brasileiro inovou durante a última década foi o sistema de cooperativas. O sistema de cooperativismo ele possibilita justamente a união de diversas pessoas que, por conseguinte, têm assim o mesmo perfil financeiro e seria aquele perfil várias pessoas se tornam um grande. Então, assim, o conselho e o caminho que se encontrou para os pequenos no Brasil é o sistema cooperativo, de cooperativa, que, por sinal, tem apresentado um crescimento muito significativo dentro do sistema financeiro nacional. Eu tenho observado que as pessoas estão assustadas com a inflação. E aí a gente vê a dona de casa, ela está preocupada com o óleo, né, da sua cozinha que está subindo. Cada vez que você vai no mercado, as tarifas estão altíssimas, os preços, né, eles evoluem diariamente. Combustível nem se fala, né? É, por conta de quê que você acha que é a oscilação do dólar, é essa geopolítica que está aí, que acaba influenciando o nosso país, o nosso estado? Olha, a inflação é fruto de diversos componentes, tá? No caso nosso, nós temos hoje uma inflação que ainda não está fora da meta. O que é meta? Meta é aquela definição que o Conselho Monetário Nacional fixa para o país de uma meta inflacionária para aquele ano. Nossa meta está na faixa de 3%, não está sendo atingida, mas nós não temos assim, um diagnóstico de que a inflação esteja fora do controle. Muitas das vezes, a percepção da dona de casa que, atingido por determinadas oscilações de preços, esses preços podem ser setoriais e podem ser sazonais em termos de tempo. Pode acontecer um problema de uma safra aqui, um problema de uma safra outra, mas o fato é que nós temos uma inflação sob controle. Mas na abordagem da inflação há uma preocupação muito grande, que são as contas públicas brasileiras. Essas contas públicas, há assim, quase um consenso entre os economistas, empresários e aí alguns acadêmicos, de que há um descontrole. Ou seja, o que é o descontrole? Assim como no orçamento doméstico, é quando o país gasta mais do que arrecada. Quando isso acontece, o país vai igual a qualquer cidadão, procura um empréstimo. Né? O empréstimo que o país faz são títulos públicos. Então, o país é obrigado a emitir uma dívida e essa dívida vem, ao longo dos últimos anos, principalmente dos últimos 4 anos, ela se elevando bastante em relação ao PIB, ou seja, o montante da dívida em relação a toda a produção do país, esse índice tem se elevado bastante. E esse descontrole das contas públicas pressiona justamente a inflação, onde reside assim, um grande perigo inflacionário.
muitos perguntam por que que o Banco Central, digamos, é tão malvado que coloca taxas de juros assim de forma bastante elevada, isso ninguém há de negar, mas o que o Banco Central procura fazer é justamente, através de uma taxa de juro, controlar a situação da inflação. Acontece que o Banco Central precisa de uma ajuda do governo. Se o governo gastar, emitir mais dívidas, está colocando mais dinheiro no mercado, está colocando mais recursos, isso aí uma coisa que vem em choque ao controle inflacionário. Então, para aqueles que têm preocupação com a inflação, eu diria que a grande preocupação é a gente colocar o visor em cima das contas públicas. Nós estamos num ano eleitoral, que é muito difícil haver esse tipo de controle, já temos o histórico de 2022, e esse ano tudo indica que não será diferente. Então, praticamente que todo o futuro do país passa a residir na esperança de como será 2027. O senhor tocou num ponto muito importante, 2026, um ano político e mudança de governo. Eu falo mudança que mesmo que seja uma reeleição, né, que seja alguém que vai assumir que já está no poder, mas também tem que mudar sua forma de atuação, uma vez que a gente enxerga, isso é muito visível hoje como que estão atuando a política pública. E, tipo, a gente vê as condições da própria sociedade, né? Um país culturalmente rico, Mato Grosso é muito rico, e a gente vê ainda pessoas passando fome, passando necessidade. Eu acho isso uma contradição. Então, eu tenho falado muito, principalmente para a sociedade, né? Você que está nos assistindo, os cuidados que temos que ter ao eleger políticos que justamente não têm essa visão de trazer benefícios, benfeitorias, qualidade de vida para a população. Como nós falamos, de nada adianta ter um estado como o Mato Grosso, que é rico não só em indústrias e agronegócios, mas também não podemos esquecer do nosso turismo, não podemos esquecer da nossa cultura local. Nós temos grandes, bons artistas. Se não tiver alguém que tenha essa visão. É tanto que eu sempre falo, né? Eu falo que todo político, todo candidato a qualquer cargo público, primeiro tem que passar por uma faculdade de economia, pedagogia, né? Porque se você não olhar para o povo, você não administra, né? Você não administra, e às vezes, muitas vezes a gente vê uma certa preocupação defendendo só aquilo que eu domino, o que eu quero. Existe uma prioridade, muitas vezes. A gente tira isso pela saúde, né? A gente vê que tem políticas públicas que não conseguem entender. Hoje, hospitais lotados, uma fila enorme de espera para a sua cirurgia, para o seu atendimento. Não é meio contraditório, assim? Qual é a sua visão hoje desse panorama político? Vamos nos ater em Mato Grosso, né? Um senador, um governador hoje, que não vai nos representar, né, no Senado Federal, na Câmara Federal e Estadual, e aqui no governo, porque eu vejo, existe uma rivalidade hoje muito grande, uma dicotomia política, uma polarização, e aí cada um quer uma coisa. E aí acaba que não tem um bem comum, que eu costumo falar, gente, enquanto não reunir todo mundo, independente de partido, olhar para o sistema, ver onde é que está a falha, olhar para as condições, o povo fala, o índice de violência. Então eu vejo que há uma certa camada aí que precisa modificar, não é? Perfeito. Eu diria que Mato Grosso tem um item que chama muito a atenção. Mato Grosso cresce, né, a ritmos assim, bem acima da média brasileira. Mas eu até recentemente escrevi um artigo que perguntava justamente isso. Será que o político de Mato Grosso está acompanhando esse crescimento? Será que o político de Mato Grosso está ciente das suas responsabilidades em Brasília, em trazer para Mato Grosso
a infraestrutura que é necessária, ou enfim, toda a modernização que o Estado hoje necessita. Como sabemos, um político é um representante do Estado, representante do povo, e ele tem que atuar nesse sentido, mas tem que atuar de uma forma vendo uma coisa mais adiante e mais em cima, né? Não se pode querer de um político que ele fique naquela política de várzea, ou seja, cuidando de assuntos assim, primários da cidade, né? Então, a minha grande dúvida é essa: será que o político de Mato Grosso está ciente das suas responsabilidades para um estado que cresce muito acima do resto do país? Ótima observação. Puxa, é fantástico. É o que eu vejo. Eu, como cidadão, não preciso ir muito longe, né? Eu vejo hoje como está o nosso estado, como está o nosso país, e vejo que não é só uma responsabilidade do cidadão, né? Cabe ao sistema mesmo, né, do presidencialismo que está aí, olhar mais, porque eu falo que o que salva hoje a humanidade, Augusto, é a educação, é a cultura, é a valorização de um povo. Hoje nós lidamos com uma das maiores pandemias do mundo, que é a depressão, que é a saúde mental. Tanto que eu falo, os próprios servidores da saúde, os meus amigos, enfermeiros, médicos, estão doentes. É contradição. E aí, baseado nas suas experiências, né, trabalhando nesse sistema financeiro nacional, né, vindo do Banco Central do Brasil, você acompanhou várias etapas, mesmo depois que você hoje é aposentado e continua contribuindo. Eu falo, a gente aposenta burocraticamente, mas você ainda contribui com a sua visão, com a sua orientação, com essas críticas que você faz. Acho isso de suma importância. Inclusive, quero abrir espaço para você, num programa como a do Brasil, que você possa estar sempre, de repente até criar um quadro daqui, para fazer sempre as atualizações sobre o sistema financeiro, porque o sistema financeiro hoje é o que estrutura, em todos os sentidos, uma família, um ser humano, né? Você pode estar bem fisicamente e emocionalmente, mas quando você não está bem financeiramente, não adianta, as perturbações vêm, você não vai conseguir dormir, você acaba tendo... Então, acompanhando essa sua caminhada de antes e com essa modernização do mundo digital, você acha que mudou? Qual é a sua compreensão? Isso ajudou ou você acha que estagnou? Olha, a digitalização e a bancarização trouxeram muitos benefícios à sociedade brasileira, como um todo, né? Você veja um instrumento como o Pix, que foi criado em 2019, passou vários anos em experiência dentro do Banco Central. Ele trouxe ao sistema financeiro do país uma pulverização de bancarização que é algo assim, que eu diria, revolucionário, né? Hoje, qualquer cidadão, qualquer pessoa mais humilde que o seja, tem o seu CPF e tem o seu Pix, e tem um meio de pagamento moderno, eficiente e rápido. Então, se percebe que o sistema financeiro trouxe a sua contribuição para esse lado social dessa comunicação entre o cidadão e o sistema financeiro, né? O Pix é um dos exemplos. Hoje, a agenda do Banco Central, ela é uma agenda que não para, ela é uma agenda que tem diversos produtos em análise e em teste, justamente procurando tornar essa bancarização e esse sistema financeiro o mais moderno possível. Diga-se de passagem que o sistema financeiro brasileiro ele é rotulado como um dos sistemas mais modernos do mundo. Nós não ficamos a desejar para
em um país, ou estamos, se não somos o primeiro, somos um dos, mas nós temos ressonância e prestígio. É um sistema, inclusive, bastante sólido, que nos dá uma segurança de fazer os nossos depósitos, de fazer as nossas transações. Evidentemente que acidentes acontecem, mas isso são peças assim bem pontuais. Gente, é isso. Eu conversei aqui com esse profissional, esse cidadão do mundo, ao concurso da economia financeira global. Eu conversei com Antônio Augusto Pinto Pinheiro, economista, especialista em cenários internacionais, e hoje trazendo para nós essa visão, esse mapeamento econômico do estado de Mato Grosso. Quero agradecer sua presença, parabenizar pela escolha de estar no estado de Mato Grosso, agora também que tem sangue cuiabano. Já vamos providenciar o título de cidadão mato-grossense para este homem, e que conseguiu, assim, economicamente falando, economizou o coração para juntar com a economia da nossa querida Silvia, uma esposa exemplar, maravilhosa, na qual desejo sucesso para vocês. Quero a doutora Silvia aqui também, nesse programa, porque ela tem um trabalho maravilhoso na questão da mentoria, de empreendedorismo e revolução humana. Ela atua muito bem nas empresas. Deixa as suas considerações para os nossos telespectadores. A minha consideração final é de otimismo quanto ao estado de Mato Grosso, um otimismo também quanto ao Brasil. O estado de Mato Grosso tem potencialidades fantásticas, né? Haja vista esse reconhecimento que eu mencionei aqui da revista The Economist. Precisa, evidentemente, saber bem usar, saber fazer disso um desenvolvimento permanente, mas as coisas estão bem encaminhadas e eu vejo com uma perspectiva muito positiva. Com o Brasil, eu acredito não muito no Brasil de 2026, mas no Brasil que virá aí em 2027. Acredito nas reformas estruturais que são necessárias, enfim, uma reforma também como um todo na parte econômica. Gente, um brinde à nossa saúde, à nossa vida, e a esse ex-diretor adjunto do Banco Central, que hoje ele veio compartilhar suas maravilhosas sabedoria, porque a única coisa que nós não podemos economizar é o amor, o humor, a alegria e a felicidade. Um brinde à sua vida e a todos vocês, nossos telespectadores. Fica ligadinho que nós voltamos agora com o próximo quadro. Mas, Roberto, eu tenho são tão detalhes, tão pequenos entre nós três. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na escuridão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Uou! Gente, é isso. Nós temos que aprender a saber viver, porque a vida é única. Não existe o amanhã, o passado já passou, o importante é o agora. O que define a sua história é o hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer, falar, pensar. E aí, falando em falar, pensar, ver, nós temos também o escrever. E aí, fui aqui agraciada, presenteada por uma obra literária maravilhosa,
60 tons de vida. Isso mesmo. Faça a sua vida mais colorida. Paulo Moreira de Pádua, onde ele traz aqui para você, leitor, que quer adquirir, né? Depois você vai deixar, sobre a existência de uma nova perspectiva, que é o que nós mais precisamos a todo momento na nossa vida. Porque a nossa vida é feita disso. Quem consegue trazer luz e sombra por onde você está, jamais você fica na escuridão e nem só no solão quente. E aí você traz tantas coisas importantes que eu já comecei a ler o livro, e aí eu convidei ele justamente porque você traz praticamente uma história, uma biografia da sua história, que são fontes de inspiração, né? Onde você fala que a vida é feita de escolhas, onde você conversa sobre superação, sobre resiliência, onde você faz críticas sobre momentos tão importantes que às vezes a gente não enfatiza na vida. Você fala sobre que tudo na vida existe um propósito, que é nós que temos que andar por esse destino e que nos propõe. E aí você traz sobre vários... É um livro inspirador, de autoajuda, porque ele fala justamente da força da determinação. E acredito que você chegou onde você chegou, vocês dois, que você é a inspiração desse livro, Malu. E uma frase que me tocou profundamente, que você fala sobre os sonhos, que os sonhos, eles amadurecem, não morrem. Gente, isso é de uma poesia, porque fala justamente que quando a gente busca sonhar, é correr e realizar. E quando você sonha, você tem que traçar expectativas, que nos ensina a buscar uma manhã melhor e, por incrível que pareça, nos reconforta em momentos de incerteza. E vamos voltar a repensar nossos sonhos, é um exercício essencial. Como você se sente ao imaginar aqueles desejos que um dia pareceram tão distantes? E aí, gente, é um livro maravilhoso. E aí ele encerra falando que viver com alegria é empreender na nova era digital. Porque você traz toda uma relação de vida, não importa a época que você vive. O importante é você valorizar e jamais deixar perder a sua essência. Porque hoje a tecnologia, ela vem como suporte, não para substituir o que a gente é como ser humano. Jamais deixe de lado quem nós temos de mais preciosos, que são os nossos olhos, nossos contatos. Isso aqui, que é um momento tão importante e único. Obrigado, Roberto. Obrigado por esse Obrigado momento. você pelas palavras, né? Obrigado por permitir, né, esse momento tão bacana, né? Que é como você disse, amizade é tudo. Não tem dinheiro que pague uma amizade verdadeira, né? Como já dizia Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. É verdade. E tenha certeza, quando você tem um amigo verdadeiro, você tem um tesouro. Isso eu falo, né, porque eu já passei por isso. E a vida da gente é assim, a gente planta flor, colhe flor. Planta fogo, colhe fogo. Né? Então, o que nós mais buscamos na vida é o quê? Felicidade. E a felicidade não tem dinheiro, não é dinheiro, não é poder, né? Não é... A felicidade, ela está dentro de você. Então você busca a felicidade aonde? Dentro de você. Fazendo uma viagem interior, a introspecção, onde você começa a pensar em tudo que você fez, que você faz e que você vai fazer. Lembrando que tem uma palavra, né, que eu falo muito na minha palestra. Eu sou palestrante, eu acabei esquecendo de falar, né, bicho? Por favor, já. A lente da verdade está ali. Fala para os nossos telespectadores. Eu sou coach também, né? Eu fiz 2 cursos de coach, né, em Goiânia. E eu sou coach personal e profissional coach. Eu faço palestra motivacional para 60 a mais, hoje. Eu tento, né, resgatar tudo aquilo que o idoso, né, que o aposentado acha que perdeu. Porque as pessoas adquirem uma certa idade, acho que já fiz... Eu conversava muito com meu avô tinha na época 60 e poucos anos, ele falava assim, não, meu filho, eu já fiz o que eu tinha que fazer.
E eu não sabia, né, de nada. Eu era uma criança. Hoje, se ele tivesse vivo, eu falaria assim, não, vovô, o senhor tem muita coisa pela frente. A vida só termina quando você dá o último respiro. Enquanto eu existir, enquanto eu estiver respirando, eu vou lutar pela vida. Assim como a minha mãe, que tem 92 anos, e ela é um dos exemplos na minha palestra, de motivação, de esperança, de resiliência, de sucesso. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a acreditar no nosso potencial, que muitas vezes está adormecido. Entendeu? Olha, Então, a nossa palestra é mais ou menos isso. E Você- esse livro também é nessa direção. você é de uma sabedoria, de uma inteligência emocional muito incrível, porque é o que eu penso, né? Quando eu iniciei o meu processo também de coach, né? Às vezes a pessoa fala, comadre, a senhora é muito sabida, a senhora conversa de tudo, a senhora dança, sapateia, assovia, chupacana ao mesmo tempo. E A aí, senhora é bacana, né? a embaixadora da gastronomia. Ah, Gente, a gente não nasce assim, mas a vida nos dá essas oportunidades. Então, eu sempre me aprimorei, eu sempre fui em Minha busca mãe dizia que o das mundo é a melhor possibilidades. escola, né? você O mundo é buscou melhor o que escola. você é. E aí eu tive os Né? meus momentos. Tá. E aí eu tive também, como você falou, os meus momentos de não acreditar em mim mesma. Aí uma coach falou para mim, comadre, olha aqui, no seu processo está bem aqui. Aqui está o seu público, aqui está o seu público e aqui está você. O seu público acredita mais em você do que você mesmo, comadre. O público está falando, vem, comadre, vem, a senhora pode, a senhora é capaz. E eu falava, verdade, gente, que eu sou tudo isso. O dia que eu fui ver este lugar, é o lugar que eu não quero sair nunca mais. É daqui para lá. Eu não quero estar acima de ninguém, mas eu quero estar junto para poder levar isso que vocês levam com tanto amor. Inclusive, eu quero perguntar para a Malu, né? Porque você também tem tantas qualidades que às vezes até é difícil, né? Igual esse leque. Quando eu abro o leque para vocês, é justamente as várias nuances, as várias formas que vocês têm de mostrar o talento, o coração de vocês. É muito bom fazer parte desse projeto, porque talvez a vida nos colocou juntos, porque temos que nos completar. Malu é muito emotiva. Ela começa a falar e ela se emociona fácil. Mas como Ela tem não? um coração grande, ela tem um coração muito Como grande. não se emocionar Ele diante é de a tantos, solução de tantos momentos, né? da Né? vida, Nós estamos né? falando de homens. E quando fala de homens, a gente fala de, sabe, de amor, de proteção. Deixa eu aproveitar esse momento de extrema emoção, né? Obrigado, meu amor. E, como o Roberto faz, eu vou beijar a rosa e vou entregar para você a rosa do Roberto Paulo, Homenagem a todas as mulheres. em homenagem a todas as mulheres de Cuiabá e região. É isso aí. Recebo de todo Um o meu beijo coração. no coração de vocês, meninas. Nós amamos Vocês você. merecem toda a felicidade do mundo. Meus amores, estamos chegando a mais um final de um programa coroado com espiritualidade, com palavras, que é isso que o mundo precisa, mais gentileza, mais empatia, mais fé. E nós temos que falar da importância da paternidade. Pai é aquele que ama, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que está junto, aquele que te coloca no lugar certo, sabendo que ali você pode ser melhor do que ele. Ele fala, vai, filho, papai está aqui. E aí, como um bom exemplo para os seus filhos, pai, seja o primeiro a dar esse exemplo. Proteja as mulheres. Eu tenho falado que hoje os homens precisam se organizarem, se reunirem mais. Vamos criar esse grande movimento dos homens. Eles no poder, eles por eles, dono deles. Nós precisamos de homens assim, mais sensíveis, mais gentis, mais honestos, mais homens. Isso é ser homem de verdade. E aí, quero que vocês façam as suas considerações para o nosso público que já ama vocês. Deixa as redes sociais. E finalizar com uma linda música em homenagem ao Dia dos Pais, a todos os papais. Prazer muito grande estar sempre aqui com você. Esse programa maravilhoso, de grande sucesso, que a gente, quando chega aqui em Cuiabá, não podemos deixar de vir, porque
A gente ama você, você sabe disso. E deixar um grande beijo para todos vocês. Um feliz Dia dos Pais. Eu gostaria de dizer, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos vivos, com saúde e aqui no seu programa. Amém. Depois dizer para todos os pais, que Dia dos Pais agora, né? Eu gostaria de deixar um grande abraço a você, papai, de toda a região norte, todo o Brasil, do mundo inteiro. Por que não, né, bicho? E eu não gostaria de falar que não sou muito bom para falar, é melhor a gente cantar. Então eu vou homenagear os pais com essa canção. Esses seus cabelos brancos, bonito, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito e me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos de agora, caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. La 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 la. Meu amigo, feliz Dia dos Pais, bicho. Uou! E assim finalizamos mais um programa. Programa este que foi feito com tanto amor, feito com tanta alegria e oração, que essa é a base da vida. Ore, agradeça, porque esse é o sentido da vida. Quem ora consegue tudo na vida. Meus amores, muito obrigada, meu compadre e minha comadre, e até semana que vem com esse programa Comadre do Brasil, que está sempre aí na sua casa. Agradeço de coração por prestigiar vocês, meninos. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Ó, tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu dor.